pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, uma professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Lembrando que o nosso conteúdo do quarto bimestre trata de trigonometria, né? Um assunto bastante extenso, né? Nós já temos aí várias coisas que nós já gravamos, já falamos aqui de trigonometria, certo? Quem ainda não acompanhou, fala na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube, assistam as aulas, é importante que você acompanhe aí todas as aulas passo a passo, né? Para que você fique, né, por dentro do conteúdo, beleza? Galera, hoje a gente vai estudar aqui a soma de arcos, né? Algumas fórmulas, na verdade, não só da soma, como da subtração de arcos. Porque às vezes você fica limitado a encontrar, por exemplo, o seno, o cosseno e a tangente daqueles arcos conhecidos, aqueles arcos notáveis, que é o de 30, 60 e 45, né? Além daqueles de 0, 90, 270. Então tem alguns arcos que a gente fica com mais dificuldade de encontrar os valores de seno e cosseno. Então, quando eu trabalho com as fórmulas da adição e da subtração de arcos, isso abre um pouco o leque de possibilidades de eu encontrar o seno, o cosseno e a tangente de outros arcos que não sejam esses, aplicando as fórmulas que a gente vai ver aqui, que são as fórmulas da adição e da subtração. Tá? Então, o que nós vamos ver aqui são fórmulas que permitem você calcular o seno da soma de arcos. Beleza? Então, a gente vai ver aqui uma fórmula do seno da soma, do seno da diferença, tá? Uma fórmula do cosseno da soma, do cosseno da diferença, uma fórmula da tangente da soma e da tangente da diferença. E ver como é que essas fórmulas ajudam, por exemplo, ao calcular o seno de 75. Ó. Perceba que 75 não é nenhum daqueles arcos notáveis que a gente conhece, mas com essas fórmulas aqui eu vou conseguir encontrar o valor do seno de 75. Beleza? Então vou colocar aqui as fórmulas, né, do seno da soma. Por exemplo, você tem um seno de A mais B, né? Considerando A e B dois arcos, sei lá, 30 e 40, sei lá. Então esse A e B são dois arcos. Então isso aqui você pode escrever da seguinte forma. Isso aqui vai ser igual ao seno do A multiplicado pelo cosseno do B mais o seno do B vezes o cosseno do A. Deixa eu só criar um pouquinho mais de espaço. Então, seno do A vezes o cosseno do B mais o seno do B multiplicado pelo cosseno do A. Certo? Então, você pode escrever o seno de A mais B dessa forma, usando essa fórmula aqui. Certo? E também existe uma fórmula que é o seno da diferença. Essas fórmulas têm dedução. Você consegue deduzir. Lógico que numa aula de 20 minutos não dá para eu deduzir cada fórmula dessa aqui. Mas quem quiser aprofundar esse estudo, veja que existe uma maneira de demonstrar que isso aí é verdade. Tá? Por enquanto, aqui na nossa aula, que é mais curta, vou só colocar as fórmulas para a gente. Beleza? Existe a fórmula do seno da diferença. Ó. Seno de A menos B. Agora você tem a diferença de dois arcos. Tá? Eu tenho A menos o B. O seno de A menos B vai ser igual ao seno do A vezes o cosseno do B menos o seno do B vezes o cosseno do A. Certo? Então, essas são as duas fórmulas que envolvem o seno da soma e o seno da diferença. Beleza. Como é que eu posso usar essa fórmula aqui para encontrar, por exemplo, o seno de 75? Ora, galera, o que acontece? Esses 75 graus, você pode escrevê-lo como uma forma da soma de dois arcos conhecidos, né? Por exemplo, 75 é a mesma coisa de 45 graus mais 30 graus. Professor, por que o senhor escolheu a soma 45 e 30? Você não poderia escolher outra soma? Poderia, mas o que acontece é que esses arcos aqui são aqueles arcos notáveis. 45 e 30 eu sei o seno e o cosseno deles. Então você coloca aquele arco na forma de uma soma de arco que você conhece. Beleza. Então eu posso dizer que o seno de 75 graus
vai ser 45 graus mais 30. Certo? E aí você aplica a fórmula da soma. Tá? Então isso aqui vai ser igual ao seno de 45 vezes o cosseno de 30 mais o seno de 30 vezes o cosseno de 45. Certo? Seno de A vezes cosseno de B, seno de B vezes o cosseno de A. O A e o B, no caso aqui, é 45 e 30 graus. Ora, galera, então vamos lá. Então, o seno de 75, eu já escrevo de novo na forma 75, aí esse aqui são valores conhecidos, né? O seno de 45 graus é quem? É raiz de 2 sobre 2. Certo? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Mais. O seno de 30 graus é 1/2. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Ó, são aqueles arcos que a gente conhece aí os valores. Ora, turminha, então vamos lá. Então você vai ter que o seno de 75 graus vai ser igual. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. Vai ficar raiz de 6 sobre 4. Mais 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Fazendo essa soma aqui, ó, você tem raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Esse aqui é o valor do seno de 75 graus. Então, perceba que eu consegui encontrar, né, o seno de 75 graus aplicando a fórmula da soma do seno. Beleza? Vamos ver aqui o seno de 15. 15 graus. Como é que eu posso escrever 15 graus na diferença de dois arcos conhecidos? Ó, 60 menos 45. Pode ser? 15 é a mesma coisa de 60 menos 45. Então, vou escrever 15, ó, seno de 60 graus menos 45 graus. Ó. Certo? Aí eu vou usar a fórmula do seno da diferença. Beleza? Então vai ficar como seno de 60 multiplicado pelo cosseno de 45 graus, certo? Menos o seno de 45 graus vezes o cosseno de 60 graus. Tá? Seno de A, cosseno de B, menos o seno de B, cosseno de A. Certo? Então, vamos lá. Então, quem vai ser o seno de 15? Seno de 15 graus. Ó. Seno de 15 graus vai ser... Quanto é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ó. Isso aqui a gente tem que conhecer, né, galera? Aqueles arcos notáveis. Tá? Cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Menos. Seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 vale 1/2. Certo? Beleza. Vamos fazer essas multiplicações aqui. Então, seno de 15 graus vai ser igual a raiz de 6 sobre 4. Não é isso? Multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador, menos raiz de 2 sobre 4. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Aí eu conservo esse denominador que é igual, né? 4. Aí vai ficar raiz de 6 menos a raiz de 2. Certo? Então, esse valor aqui é o valor referente ao seno de 15 graus. Certo? Então, perceba que esse tipo de fórmula ela vai ser útil para a gente para resolver, para encontrar seno e cosseno, a gente vai ver o cosseno já já, desses arcos conhecidos. Então, pessoal, essas fórmulas aqui não existem só para o seno, não. Existe também para o cosseno, existe também a tangente,
que vai permitir que a gente faça a mesma coisa. Tá? Então vamos ver a fórmula do cosseno da soma e vamos ver a fórmula do cosseno da diferença. Então quem vai ser o cosseno de A mais B? Tá? O cosseno de A mais B vai ser o cosseno de A vezes o cosseno de B, certo? Vê que aqui mantém o cosseno, né? E aí você muda o sinal, menos o seno de A vezes o seno de B. Uma maneira que eu memorizo essas coisas do seno e cosseno, né? É assim, no seno, você percebe que aqui nessa primeira parcela, você junta, você bota seno e cosseno, né? Você mistura. Você mistura o seno com o cosseno e mantém o sinal. Ó. Tá? Aqui no cosseno acontece o contrário. Você não mistura aqui, você mantém cosseno e cosseno, mas muda aqui. Em vez de mais, fica o quê? Menos. Tá? Essa é uma maneira que eu sempre utilizo para saber qual o sinal que eu vou colocar no meio. Tá? Maneira de você memorizar. Belezinha? Então, o cosseno de A mais B, cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B. Quanto é que seria, então, agora o cosseno da diferença? Agora aqui é menos, né? Agora é cosseno de A menos B. O que vai acontecer? Vai ficar mais, ó. Você vai manter cosseno com cosseno e aqui no sinal, em vez de colocar menos, você vai colocar mais. Você vai inverter o sinal, tá? Então vai ficar cosseno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de A vezes o seno de B. Certo? Então aqui você tem as duas fórmulas que envolvem aí o cosseno da soma. Certo? Vamos ver como é que a gente faz aqui o cosseno de 105. Tá? Exemplo aqui, cosseno de 105 graus. Ó, 105 graus também não é um arco conhecido, não é um daqueles arcos notáveis. Então, o 105 eu posso escrever 60 mais 45. O 60 e o 45 são os arcos notáveis. Então, sempre essa soma você vai buscar aqueles arcos que você conhece. O de 30, o de 45 e o de 60 graus. Então, ao invés de escrever 105, eu vou escrever cosseno de 60 graus mais 45 graus. Até porque 60 mais 45 é 105. Certinho? Beleza. Então vamos usar agora a fórmula da soma. Isso vai dar o quê? Cosseno de 60 vezes o cosseno de 45 graus. Certo? Você mantém cosseno e cosseno e muda, né? Aqui no caso vai ser a diferença. Menos o seno de 60 graus vezes o seno de 45 graus. Certinho? E agora a gente vai só substituir, porque agora sim, esses arcos são conhecidos. Esse a gente sabe, esse a gente tem que saber. Tá? Então, tem um cosseno de 105, vai ser igual. O seno de 60 vale 1/2. Tem aquela tabelinha dos ângulos notáveis, né? O cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Certo, turminha? O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Certo? E o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Certo? Substituir aí todos os valores, né? Aí a gente vai fazer a multiplicação. Vamos multiplicar. Então, cosseno de 105 vai ser igual a raiz de 2 sobre 4, né? Você vai multiplicar aqui numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Menos a raiz de 6 sobre 4, certo? Como isso aqui é uma subtração de fração de mesmo denominador, né? A gente conserva aqui esse denominador, raiz de 2 menos raiz de 6, né? E faz a conta com os de cima, né?
conserva o denominador e subtrai aqui os numeradores. Então, o cosseno de 105 vale raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Beleza, galerinha? Vamos, turminha. Vamos fazer agora a fórmula da tangente, tá? Vamos ver aqui a tangente da soma e a tangente da diferença. Existe uma formulazinha para a tangente também. Então, tangente de A mais B. Quem vai ser a tangente de A mais B? Essa aqui vai ser uma expressão um pouquinho maior, tá? Você vai ter aqui tangente de A, aqui em cima, ó, tangente de A mais a tangente de B, certo? Então, veja que no numerador você mantém aqui essa soma. E aqui embaixo vai ficar 1 menos tangente de A vezes a tangente de B. Certo? Então, essa fórmula da tangente da soma, tá? Tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Aqui, ó, em cima fica com o mesmo sinal da soma aqui, mais, ó. Embaixo fica menos. Quando é a diferença, quando você tiver, por exemplo, tangente de A menos B, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o menos em cima, né? Aqui vai ficar o mesmo sinal, ó, tangente de A vezes, aliás, menos a tangente de B. Tangente de B. E aqui embaixo você coloca a soma 1 mais tangente de A vezes a tangente de B. Beleza? Vamos aqui fazer um exemplo para tangente. Já fizemos cosseno, vamos fazer aqui rapidinho para tangente. Eu quero calcular, por exemplo, a tangente de 75 graus. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que 75 graus é a mesma coisa que 45 graus mais 30 graus. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Tangente de 45 mais tangente de 30 sobre 1 menos tangente de 45 graus vezes tangente de 30 graus. Certo? Em cima fica a soma e embaixo a diferença. Aí, turminha, é só substituir. Ó, a tangente de 45 é 1. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Sobre 1 menos. Tangente de 45 é 1. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, nós vamos aqui somar, né? Em cima, ó. Nós vamos somar. Aqui boto 3, né? 3 sobre 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Certo? Aqui embaixo, tirar o mínimo também, que é 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. 3 sobre 3 dividido por 3 dá 1, vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Certinho, galera? Então, aqui você pode cancelar o 3 com 3. Ó. Ou seja, a tangente de 75 graus vai ser igual a 3 mais raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Tá? O que a gente pode fazer ainda é racionalizar esse denominador aí. Certo, galera? Então, turma, na aula de hoje a gente conheceu as fórmulas da adição, da subtração de arcos, né? Que permite você calcular seno, cosseno e tangente de arcos não convencionais, né? Onde você transforma um arco na soma. Aí você utiliza a fórmula da soma ou da diferença para encontrar o seno, o cosseno e a tangente desse arco. Certo? Que você não conhece o valor dele através de arcos que você conhece, através de arcos conhecidos. Beleza? Espero que tenha ajudado. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.